Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom domingo para vocês. Eu estou aqui hoje no Instagram do Jardim das Oliveiras, que é uma felicidade muito grande para mim. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Logo mais a gente está começando aqui uma live com o André Trigueiro. O André, que é jornalista e é também um jardineiro, né? Conhece o trabalho do jardim já há muito tempo e vai ser uma felicidade muito grande participar dessa conversa com vocês e com o André nesse domingo. O tema desse domingo é felicidade e espiritualidade. Então eu só estou esperando aqui, vou dar uma olhadinha, vou colocar meus óculos em primeiro lugar e daqui a pouco o André deve estar por aqui. Então vamos ver, André, deixa eu encontrar o André aqui. Acho que o André já está aqui, só um minutinho. Ainda não. Então, se vocês já quiserem, enquanto o André entra aqui comigo para conversar, vocês podem ir fazendo alguns comentários, ou se tiverem alguma pergunta específica para o André Trigueiro. André já chegou, estão me dizendo aqui. Vamos ver então se eu vejo aqui o André. André, se você estiver aqui, eu não estou te vendo, mas se você estiver já aqui, dá um tchauzinho para mim, que eu... Opa, encontrei o André aqui. Pronto. Aguardando o André Trigueiros. E já vamos conversar sobre espiritualidade e felicidade. Já estou me conectando aqui com o André, tá? Já encontrei, ele já está, deve já aparecer aqui comigo. Opa! Oi, André, bom dia! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz de estar aqui com você e com todo o pessoal que acompanha a gente aqui pelo Instagram do Jardim das Oliveiras, para falar de um tema tão bacana, de um tema tão do coração, tão da alma, quanto felicidade e espiritualidade. Eu consigo sentir, André, esse tema super bem, mas eu queria que você traduzisse um pouco no seu entendimento esse tema felicidade e espiritualidade. Mas antes disso, eu queria saber como que você está aí nesses tempos desafiantes para todos nós. Trabalhando muito, o que não falta é notícia. Temos as notícias da pandemia propriamente no Brasil e no mundo, temos as notícias do pandemônio político, temos as notícias das graves consequências para a economia, infelizmente, as notícias sobre saúde mental, as dificuldades de muitas pessoas lidarem com a quarentena de uma forma minimamente resiliente e saudável. Eu estou apartado da minha mulher há aproximadamente 3 semanas. Ela está em outro imóvel porque eu sou serviço essencial, sou jornalista e, portanto, eu continuo trabalhando normalmente. Ela está respeitando a quarentena, ela tem plaquetas baixas, razão pela qual, nesse momento, é importante ela ficar protegida, né? É isso. Estou levando, na boa. É isso aí. Que bom, então. Graças a Deus, tudo bem. E, André, vamos então começar a falar sobre felicidade e espiritualidade. Como que a gente pode definir essa essencial relação? Porque, na minha opinião, uma coisa não existe sem a outra. Bom, vamos lá. Tem um pessoal dando um recado aqui, pedindo para o teu som ficar mais alto. E Mais tem alto? gente também pedindo para, se possível, tirar os comentários, para a gente Tá, trocar tá bem. sem os comentários. Vamos lá. Bom, a felicidade não é desse mundo. A gente não vai ter aqui a pretensão de entender a felicidade
como algo possível num mundo onde há tanta dor e tanto sofrimento. A gente vai ter momentos, lampejos, de encontro com uma sensação de plenitude, uma sensação de paz interna, uma sensação de bem-estar, que a gente poderia até chamar de felicidade, por aí vai. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de um território amplo, que compreende todas as religiões, sem exceção, todo o exercício de transcendência, toda a forma como a gente desenvolve o misticismo de cada um, a cosmovisão de cada um, a ideia de Deus de cada um, esse sentimento que transcende aos sentidos. Agora, as religiões não compreendem, elas não encerram toda a espiritualidade. A espiritualidade, sim, alcança todas as religiões. Então, teremos aqui um problema que é a religião, seja ela qual for, que tem a pretensão de explicar ou resumir todas as verdades universais. E isso gera muito problema, muita disputa. Isso alude a um período histórico em que nunca se matou tanta gente nesse planeta quanto as guerras religiosas em nome de Deus. E isso, infelizmente, a gente vê nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, certas tradições, inclusive algumas delas cristãs, que têm projeto de poder e têm a necessidade de se impor perante as outras de forma, por vezes, agressiva e desrespeitosa. Então, no Brasil, que é um país muito miscigenado, maravilhosamente misturado, cor de pele, etnias, culturas, tradições, religiosidade, a gente vê esse país sacudido por interesses, me parece, contraditórios com o princípio da fé, que é impor uma única visão religiosa. Isso não favorece nem a paz, nem a felicidade, muito menos o cultivo da espiritualidade. São os desafios do nosso tempo. Já foi pior, e eu quero crer que a gente vai conseguir fazer, nessa transição planetária, uma evolução no entendimento de que as pessoas precisam ser respeitadas naquilo que elas são. E querer moldar o outro de acordo com a nossa conveniência é um ato de violência. Verdade. André, no mundo inteiro, as pessoas falaram muito, têm falado muito dessa viagem para dentro de si mesmo que esse tempo de pandemia também permitiu, né? E, obviamente, a gente tem refletido muito sobre a simplicidade também da felicidade, né? E me parece que muitas pessoas têm chegado a algumas conclusões sobre isso, ou têm feito contato com algumas coisas além do material nesse tempo de pandemia. Você acha que, de alguma forma, todos nós estamos saindo desses tempos, vamos sair desses tempos com um contato maior com a espiritualidade, com as coisas que nos alimentam mais do que só o material? Ou isso é uma coisa que daqui a pouco passa e a gente entra na nossa rotina louca e volta a ser tudo muito parecido como estava? Bom, o tempo vai dizer. Eu não sou romântico nem me iludo com mudanças abruptas em função de 3 meses de quarentena. Eu reconheço, isso é fato, mudanças, sim, em vários hábitos, comportamentos e estilos de vida. Vou dar exemplos. Nós, compulsoriamente, teremos que manter o padrão do distanciamento. Em cinemas, teatros, no varejo, lojas, shopping, menos gente próxima uma das outras. Fato. Nós temos mais pais que passaram a quarentena próximo dos filhos. Então, esse distanciamento, que vinha ocorrendo de forma preocupante em algumas famílias, certamente resultará numa boa semeadura de ligações mais fortes e íntimas entre pais e filhos que permaneceram mais tempo juntos. Você deu liga
em muitas relações familiares. Também poderemos valorizar mais o contato verdadeiro e sensorial com os outros. Antes da pandemia, usualmente criticávamos os smartphones, os contatos virtualizados, o distanciamento entre as pessoas que davam preferência pelas mensagens virtuais. Eu entendo que nós, principalmente nós latinos, estamos completamente carentes, desidratados de contato pessoal, sentindo muita falta de um abraço, de um cheiro, de um beijo, de um aperto de mão. E isso tem um lado positivo, porque nenhuma tecnologia vai substituir um abraço. Nenhuma tecnologia vai substituir um aperto de mão ou um beijo. E isso é bom. Uma outra questão que me parece fato, que a gente passou a valorizar mais, é a necessidade de dar outro status e valorizar os profissionais de saúde. A gente sai dessa pandemia aprendendo a valorizar mais a profissão de médico e principalmente de enfermeiro. A gente sai dessa pandemia no momento certo, não saímos ainda, é bom frisar. E Belém e Rio de Janeiro têm algo em comum do Sim. ponto de vista do risco que corremos pela volta assodada, apressada a certas rotinas, sem a devida calibragem da ciência, da boa ciência. Mas, enfim, virando essa página, me parece que a gente também está tendo a chance de encarar como urgente o desafio da falta de saneamento. O coronavírus permanece vivo nos esgotos. Vivíssimo. O Brasil tem, por dia, 6 mil piscinas olímpicas cheias até a borda de esgotos sem tratamento que são despejados nos corpos d'água. 100 milhões de brasileiros não têm os esgotos tratados. 100 milhões. E a gente empurrando com a barriga isso daí. Eu quero crer que o pós-pandemia emprestará outro nível de percepção desse problema e um senso de urgência para resolvê-lo o mais rápido possível. Outro dia, o ministro da Economia declarou, de uma reunião ministerial bem civilizada, em relação àquela outra de 22 de abril, que o Brasil descobriu 35 milhões de invisíveis. Invisíveis para ele, Paulo Guedes. Porque esses invisíveis nunca foram tão percebidos no dia a dia. Então, a gente está forçosamente percebendo no radar das autoridades quem não está contemplado nem pelo Bolsa Família, nem pela ajuda de R$600. O Brasil é um país com muitos miseráveis, muitos pobres. E cuidar de miserável de pobre era a bandeira da esquerda. Ideologizavam a inclusão social. Isso é uma bandeira humanitária. Essa é uma agenda humanitária. Ela não pertence a nenhum partido de nenhuma ideologia. Então, pós-pandemia, haverá de colocar como, eu diria, prioridade no setor público e também privado, o enfrentamento da inclusão social. Muita gente está fora do radar do Estado brasileiro. Isso é péssimo. O passivo sanitário, 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, isso é horroroso. E o devido status à área da saúde. Inclusive, hoje eu estou com a camiseta aqui do Jardim, tá? Só queria dizer isso. Olha que linda! Especialmente na área da saúde mental. Então, o trabalho do Alberto e o trabalho de vários amigos, colegas e várias pessoas que eu não conheço pessoalmente, admiro muito, que militam na área da saúde mental, a gente precisa entender que precisamos ter outro protocolo de resposta diante do crescimento de casos de pessoas acometidas de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, síndrome do pânico, entre outros problemas. Ou a saúde pública se ajusta, se adequa a essa realidade, ou a gente vai empurrar com a barriga aquilo que não dá para empurrar mais com a barriga. A gente precisa dar a devida importância ao enfrentamento dessas e outras patologias.
Trigueiro, você estava falando da questão da saúde mental, e a gente está também falando do trabalho do Jardim, e a gente, como você estava falando, quando um governante fala que a pandemia nos fez ver tudo isso, é realmente preocupante, porque muita gente já via e já convive há muito tempo, mas assim, eu espero muito também que essa visibilidade, não só para governantes, mas para todos nós, das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que precisam muito da gente, não passe também, não é como uma pandemia, mas a gente possa levar isso adiante, né? Continuar enxergando como tem que ser visto tudo isso que você estava falando, né, André? Mas eu repito, eu não acredito em mudanças Radical, milagrosas. sim. Não Não, acredito. também. A evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. Veja a correria para shopping. Os shoppings que estão abrindo têm movimento de manada, Laís. Assim, eu vou fazer 54 anos. Sim. Eu vou fazer 54 anos mês que vem, eu tenho 30 anos de espiritismo. Eu me converti com 20 e poucos. Eu estou velho demais para ser romântico ou achar que as mudanças fundamentais, essenciais, ocorrem em 3 meses de pandemia. Assim, todo ano novo... Eu vou dar um exemplo para você. Como o que acontece no Réveillon? No Réveillon, as pessoas se vestem de branco, se puder vão para a praia, para a beira do rio, para a floresta, fazem votos emocionados, lágrimas nos olhos, que vão mudar agora sim, eu vou ser isso, vou ser aquilo. 1º de janeiro, ó, vida que segue. Então, não dá para a gente se enganar. Você não tem que anunciar para os outros qualquer mudança sua. Você tem que confirmar no seu coração, confirmar na sua mente, perante seu espírito imortal, o que realmente você se julga apto a mudar desde já. Porque de falação, promessa, já deu. O inferno está cheio de gente com boas intenções. Tem esse ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Assim, com toda franqueza, a gente precisa encarar os fatos. E aqui me permita, tem muitos espíritas nos seguindo aqui hoje. O espiritismo acha que caridade, fora da caridade não há salvação. E aí a gente acha que a caridade se resume a dar cesta básica, a dar uma ajudinha de custo ali, a agora dar máscara, álcool gel. A gente acha que o assistencialismo resume a caridade dos espíritas. Eu não acredito nisso. Enquanto houver miseráveis, pobres e excluídos no Brasil, no nível de degradação e de abandono que a gente vê, o Brasil que é um dos países mais desiguais do mundo, e é a maior nação espírita do mundo. E a gente acha que a caridade é enxugar gelo. A caridade é mudar a realidade das pessoas, Laís. A caridade, quando a gente entende a lei moral da igualdade, lá no Livro dos Espíritos tem lá, a lei da igualdade. A espiritualidade maior responde a Kardec quando o codificador pergunta: a desigualdade é de Deus? E a espiritualidade na lata responde: não. A desigualdade é dos homens. Assinalando com muita clareza. É muito grave quando um espírita, percebendo o estado de indigência de uma pessoa, evoca a lei de causa e efeito. Diz assim: está pagando pelo que fez. E dá uma esmolinha, dá um trocado. Não é o entendimento que eu tenho da doutrina espírita. A doutrina espírita precisa ter um compromisso com igualdade, com inclusão social, com mudar a realidade das pessoas. Ajudá-las a ter prosperidade, não é só material, mas é prosperidade intelectual, prosperidade espiritual. Essa pessoa precisa de ajuda para se reerguer. Essa pessoa precisa de ajuda, de um ombro amigo, de fraternidade, de solidariedade, para tentar ascender na escala social e moral.
Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Isso não se faz no estalar de dedos. Sim. Isso é processo. Evolução é processo. Nós espíritas precisamos entender o real sentido da caridade. A gente precisa apoiar de forma mais sistemática projetos, ações, programas que mudam para melhor a vida das pessoas. Não é circunstancial. Eu respeito muito, até porque eu conheci lá atrás o sociólogo Herbert de Souza, o irmão do Enfio, o Betinho. O Betinho fez aquela campanha que está viva até hoje, a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria. E o Betinho tinha aquele lema: quem tem fome tem pressa. Ele está certo. Não dá para falar nada com ninguém que está com fome. Você tem que saciar a fome. Você vai conversar com barriga cheia. Conversar com barriga vazia faz barulho. O estômago atrapalha a conversa. Agora, quando a gente pensa fora da caridade não há salvação, significa faremos o que estiver ao nosso alcance para ajudar nossos irmãos desassistidos, não apenas com um prato de comida, não apenas com um sorriso, mas a gente precisa pensar projetos de redenção, pensar projetos de upgrade social. Sai da miséria e entra numa rota alvissareira e positiva na tua vida, meu irmão. Para isso estamos aqui. Isso é bacana quando a gente vê, por exemplo, citando o exemplo do próprio Jardim, né, que estimula e apoia famílias para que elas possam tornar-se autossustentáveis. Então, isso é muito bacana. E penso também, Trigueiro, que fora mesmo de instituições, isso está muito no dia a dia da gente, no trabalho, na casa da gente. Né? Como que, assim, me parece que não é apenas traduzir em um momento, em uma ação ou em um projeto pontual, mas tornar isso parte da gente. O que eu posso fazer na minha empresa, por exemplo, para incluir mais ou para possibilitar mais fazer algo que possa minimizar tanta diferença, né? Eu acho que é trazer isso mais para o dia a dia e para os momentos como um todo da vida da gente, mas não só uma ação ou só um projeto, né? Sim. Vamos pegar o exemplo do racismo. Sociedade americana em ebulição por conta de mais um incidente violento envolvendo um cidadão negro morto a partir da truculência de um policial branco. Você já deve ter ouvido a expressão racismo estrutural. Sim. Uma coisa é o racismo. Outra coisa é o racismo estrutural. O racismo estrutural está entranhado na nossa cultura, no nosso DNA. Ele vem de longe. E muita gente que não se diz racista replica sem saber piadinha racista. Não disfarça o olhar de surpresa quando vê alguém negro entrando num restaurante chique. Não esconde a surpresa quando procura um médico do plano de saúde e o médico é negro. Isso é racismo estrutural. Agora, vamos falar da desigualdade estrutural. Você está em Belém, eu estou no Rio de Janeiro. Nós estamos em ilhas de prosperidade cercadas de miséria e pobreza. Então, quando a gente fala de caridade, espiritismo, que me ilumina, me ampara, me protege, me ajuda, quando a gente fala de ajudar a quem precisa, num país desigual como o Brasil, onde a desigualdade é estrutural. A desigualdade é estrutural. As leis desse país foram concebidas historicamente para proteger os brancos ricos, para proteger as elites. Não por acaso a maioria absoluta dos detentos brasileiros são pretos, pobres, da periferia, porque o branco esperto que paga advogado bom se livra, via de regra da cadeia. Isso é racismo estrutural. Eu estava vendo. Desculpa. Então, só para concluir. Tá, claro. Nós precisamos educar o nosso olhar para a desigualdade aguda, abominável, que ocorre na maior nação espírita do mundo. Se a gente não declara guerra à desigualdade estrutural, a caridade dos espíritas se resumirá a enxugar gelo, a ajudar aqui ou ali
quem está padecendo um momento de maior aflição. A gente vai ajudar na superfície, mas não vai ter compromisso com as profundezas, aonde a desigualdade estrutural nasce e se consolida. Eu estava assistindo uma entrevista essa semana ou semana passada, me fugiu o nome dele agora, mas um empresário negro, vive no Brasil, ele não é brasileiro, e ele falando que o que mais preocupava nele em relação ao racismo, ele estava sendo entrevistado por conta de todos os movimentos que começaram nos Estados Unidos há 2, 3 semanas, e ele falando que o problema maior aqui era ele falava de classismo, e ele falava que ele não sofria tanto porque ele era um negro rico e um negro empresário, então, e que seria muito diferente se ele não fosse assim, né? Então a gente tem no Brasil esse agravante, né? Como você fala, a gente ainda é estranho se entra num consultório médico de um médico bem-sucedido, e esse médico é um negro, enfim. Mas eu lembrei disso que ele estava falando e fazendo essa conexão com o que você está dizendo do quanto o trabalho, ou esse exercício diário, pessoal, na minha empresa, no meu trabalho, na minha casa, de tentar minimizar essa desigualdade, é realmente uma forma que a gente pensa pouco nisso enquanto caridade, né? Mas que é muito bacana ter essa visão. André, quem é espírita, e certamente aqui nós temos vários com a gente aqui hoje acompanhando a live, mas também temos outros que não. Quando eu falei que a gente ia conversar sobre espiritualidade e felicidade, alguns amigos que não são espíritas, não seguem a doutrina, perguntaram, falaram: Laís, conversa lá, falem sobre essa conexão da felicidade com espiritualidade, para alguém que não tem a espiritualidade muito como algo da sua rotina, como um entendimento muito claro. Gostaria de entender essa conexão. Por que eu, na minha experiência, por exemplo, posso ter várias condições materiais para me deixar feliz, mas se não tiver bom, se não tiver bem do ponto de vista espiritual, não consigo ter momentos de felicidade? Queria que você falasse um pouco dessa conexão, especialmente para quem não é espírita. Bom, está muito claro que a capacidade que uma pessoa venha a ter de possuir bens materiais e ter isso em abundância não lhe assegura, não lhe garante um apaziguamento íntimo, uma sensação de paz interior e a consciência tranquila. O dinheiro não compra nada disso. O dinheiro também não compra felicidade. Do contrário, não teríamos tantas pessoas abastadas, deprimidas, pessoas que realizam tentativas de suicídio, pessoas que se sentem usadas, pessoas que se sentem solitárias e principalmente com uma sensação de vazio no peito, que oprime o coração. Então, bem entendida, a espiritualidade alude à essência do ser humano e vai de encontro às perguntas mais importantes, às perguntas essenciais, que são feitas desde a antiguidade dos filósofos gregos, que é: quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou? 3 perguntinhas. São as perguntas que qualquer criança inocente haverá em algum momento, quando começar a perceber o que é o mundo, o que são as pessoas, o que eu estou fazendo aqui, deverá emergir essa curiosidade sadia. E quando a gente tem a coragem de procurar as respostas, nós estamos abrindo o caminho para a nossa espiritualidade. A espiritualidade alude ao que não é sensorial.
ao que não é perceptível com a visão, com a escuta, com o tato, com o olfato, com o paladar. A espiritualidade alude à transcendência, à percepção de que o mundo não se explica apenas e tão somente pelo que eu consigo reconhecer com os meus sentidos. A espiritualidade, ela vai investigar se Deus de fato existe. Agora, você pode desenvolver uma espiritualidade onde a figura de Deus seja ausente. Há quem não goste de imaginar ou não se sinta bem à vontade em falar de Deus, mas goste de atribuir à natureza, essa capacidade de organizar o cosmos, os ciclos da vida, as estações do ano, as órbitas do planeta e tudo mais. Então, o nome que se queira dar não é importante. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está, portanto, falando, basicamente, que a morte não existe. A gente está reconhecendo a transitoriedade da vida na Terra. A gente está admitindo que, após o colapso orgânico, existe essa outra dimensão, aonde parte de mim, que é a parte essencial que dá sustentação à carcaça, ou ao jumentinho, como diria Francisco de Assis, e essa parte resiste à morte. Ela avança na direção de uma eternidade. Há quem acredite na unicidade da existência, há quem acredite na reencarnação. Todos os espiritualistas consensuam a inexistência da morte e a realidade da vida após o colapso orgânico. Em síntese, sem a coloração de qualquer filosofia espiritualista ou religião, espiritualidade é justamente a capacidade de você perceber algo além. E não só perceber, mas sentir. Tem uma música do Gilberto Gil que eu adoro, no Papo das 9, invariavelmente eu estou cantando desafinado, que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. E Gil, que é, para mim, na música brasileira, o grande poeta da espiritualidade, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O Gil tem um repertório fantástico, que abre caminho para quê? Para o encontro com Deus. Então, quando ele canta, se eu quiser falar com Deus, ele está determinando uma condição. Porque a gente está muito distraído com o mundo da matéria. Ele não apenas distrai, ele dispersa, ele aliena. Então a matéria tem o seu valor, mas ela não pode corromper o exercício da transcendência, que Gil ensina quando pede para a gente, se possível, ficar sozinho, fechar os olhos, para a gente realizar um movimento que vai aquietar nossa alma barulhenta e angustiada e vai determinar uma mudança de frequência e de vibração que poderá abrir caminho para uma experiência, a experiência de se sentir acolhido, abraçado, gostosamente pertencente a algo maior. E aí me faltam palavras para descrever o que só o Gil, na música, consegue traduzir. Ai, mas eu acho que você traduziu muito bem. Esse primeiro contato, eu acho assim que, às vezes, a pessoa que, tipo, como alguns amigos que comentaram, conversa com ele sobre isso e tal, talvez até já tenham tido muitas experiências assim, de fechar os olhos e conseguir fazer o que o Gil descreve na música de uma maneira muito bacana, mas talvez não tenham entendido isso como uma experiência de espiritualidade, sabe? Eu não sei, mas meditar é um caminho para começar a se dar esse tempo. Isso, você acredita que ajuda, que é bom para quem não tem outras maneiras, para as pessoas que ainda não têm muito claro esse encontro e essa relação?
Bom, cada um de nós é único no universo. Portanto, cada um de nós haverá de encontrar uma forma de realizar esse exercício que você está chamando de espiritualidade. Meditar, bem entendido, é um exercício de conexão com você mesmo. A meditação permite que a gente, por exemplo, a meditação transcendental, que é a que eu conheço mais porque fiz esse curso, ela permite que você durma acordado. Você desliga os sentidos, você desacelera o batimento cardíaco, você aprofunda a respiração, você baixa a pressão arterial, você sente a perna formigar. Tecnicamente você está em sono profundo, mas você está acordado e está lúcido. É um momento em que você está realizando a depuração da sua caixa, da sua tela mental, removendo detritos, limpando o HD. É o forno micro-ondas. Então você vai limpando a mente, ela vai ficando com maior poder de memória, mais carga, maior capacidade de retenção de informações, e isso facilita a sua vida por aqui, depois da meditação. E durante a meditação, é uma conexão com esse oceano de paz interior. Não sei descrever isso de outra forma, é por aí. Agora, existem várias técnicas de meditação. É só através da meditação? Não. A prece feita com o coração, não aquela recitada como receita de bolo, ela permite igualmente a elevação da sua frequência, da sua vibração. Você se percebe realizando um movimento na direção do alto, e isso permite exatamente uma conexão, um contato, a irradiação sobre você dessas energias e desses fluidos que geram bem-estar, confiança, tranquilidade. A prece realiza esse movimento também. Um parêntese para dizer que a medicina da Terra já confirmou amplamente os benefícios tanto da meditação quanto da prece para a nossa saúde física e mental. Agora, veja bem, o estado de contemplação. Você, onde estiver, percebe, distraído na cozinha da sua casa, que entra pela janela ou pelo basculante da cozinha, um feixe de luz solar, que se espraia em contato com a cristaleira lá, ou com um prato que está no meio, no centro da mesa. E aquilo gera em você um insight, você tem uma percepção linda de um momento de luz que se transforma em espetáculo, e você não banaliza aquilo. Você captura aquele momento como um momento de contemplação, que é um presente da natureza, de Deus, o que você queira. E você se percebe em estado de graça. Isso que eu estou narrando é uma história real de um amigo meu, católico, que ele disse: André, eu estava descascando batata na cozinha, minha mulher dando ordem sobre o almoço de domingo que serviríamos para convidados. Pré-pandemia. E, num dado momento, a luz da janela entrou e pegou em cheio o prato de vidro ou de cristal que distribuiu essa luz de forma espetacular pela cozinha. Eu parei de descascar batata e eu me comovi com aquela cena. Aquela cena me comoveu. E eu me senti abençoado de estar testemunhando algo aparentemente banal e desprezível, mas que eu consegui, com muita clareza, perceber com muita gratidão aquilo que eu estava testemunhando. Isso é estado de graça, isso é conexão com a espiritualidade, isso é percepção de Deus. Quando você tem a capacidade de perceber a beleza de um passarinho que canta, de um cachorro que se coça de forma engraçada, coça a orelha na rua, de você perceber uma abelha pousando numa flor, o ritual da fila das formiguinhas levando pedacinhos de folha para o formigueiro, a chuva maravilhosa amazônica que Belém invariavelmente testemunha, esse dilúvio amazônico cíclico, quando você se depara com a beleza das mangueiras distribuídas pelas ruas
de Belém, você para embevecido e fala, meu Deus, eu passo sempre por aqui e eu nunca reparei na grandeza dessas árvores majestosas que dão sombra, dão fruta e prejuízo para quem tem carro e fica embaixo na hora errada, no lugar errado. Tudo isso é de Deus. Tudo isso faz parte. Então a gente precisa ter a capacidade. Laís, assim, a minha percepção, o que para mim é um aprendizado constante? Eu quero me conectar com Deus nas pequenas coisas. Eu quero me conectar com a graça divina, com o sagrado. Quando um pássaro pousa no parapeito da minha janela, com uma borboleta que cruza o meu caminho, tudo isso pode ser inspirador e pode elevar esse gradiente de percepção do divino e do sagrado que estão nas pequenas coisas. Perfeito. Muito bacana pensar desse jeito, dessas pequenas experiências. A gente tem que se permitir enxergar tudo isso, né? Porque às vezes a gente está num turbilhão da vida e vai e não se permite sentir essas coisas que a gente pode chamar de pequenas, assim, teoricamente, porque podem ser pequenos momentos da vida da gente, mas que fazem um bem danado. E acho que, e agora falando um pouco até do projeto do Jardim das Oliveiras, que me faz um bem danado e que na minha opinião, tá aí, ó, ele tá com a camisa, que é linda. Olha só, tá vendo? Que bacana, André. O Jardim das Oliveiras, chegar lá é um desses momentos, por exemplo, que me permite, que me faz ter uma experiência assim, sabe? Só de sentir. Você já foi lá, André? Foi, fiz uma visita rápida. Foi uma visita rápida, então. Mas, e várias outras, assim, né? Vários outros momentos. Eu estou falando especificamente porque, de alguma forma, eu acho que é uma conexão, de várias formas, uma conexão imensa entre fazer o bem e ter esses momentos e ter essa conexão de felicidade e espiritualidade. Eu penso assim. Eu acho que a gente precisa, num mundo onde há tanta dor e sofrimento, reconhecer o mérito de trabalhos como o do Jardim das Oliveiras, que permite que as pessoas tenham esperança. Sem esperança, a gente não levanta da cama. O primeiro exercício de espiritualidade é levantar da cama e acreditar no seu dia, acreditar na vida, acreditar nas pessoas. A espiritualidade, ela passa por essa teimosia em acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor e mais justo. Passa por essa rebeldia de se permitir desconfiar de quem fala muito e faz pouco, de quem promete muito e trai a confiança das pessoas. O Brasil é um país, eu quero repetir isso, e isso vale para o Pará e vale para o Rio de Janeiro, de onde eu falo. As elites políticas históricas não prestaram a devida atenção nos excluídos e nos miseráveis. Isso, na linha do tempo, se agravou. Eu não vou ficar esperando o político fazer a diferença. Eu vou cobrar deles, eu vou exigir deles, eu vou criticá-los quando eles errarem, e, enquanto isso, eu arregaço as mangas e faço o que está ao meu alcance. Então, os espíritas em particular, mas todos os brasileiros que têm coração, não devem ficar se distraindo nas redes sociais, assinando listas contra ou a favor de fulano, ou se distraindo nas redes sociais só criticando, elogiando fulano e beltrano. O que faz a diferença nesse mundo é a atitude. Então, a atitude em diferentes frentes. Ajude todas as campanhas, todos os projetos, todos os movimentos que você tem a confiança, a credibilidade nas pessoas. Eu confio no Alberto Almeida. Não precisa me mostrar os bastidores do Jardim das Oliveiras, porque o Alberto afiança esse trabalho. É uma pessoa séria, que faz a diferença nos meios em que ele atua.
ele é o fator de credibilidade para muita gente confiar, apoiar, hipotecar. Credibilidade é essa obra. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, em diferentes comunidades de baixa renda desassistidas historicamente, movimentos que durante a pandemia cresceram e estão recebendo muita ajuda e solidariedade. O Voz das comunidades do Complexo do Alemão, do René Silva. O projeto no Morro da Coruja, em São Gonçalo, do Douglas. O Rocinha Resiste. São várias comunidades que desistiram de esperar pelo prefeito, a promessa do governador, que seja, com todo respeito. Quem vida pode acabar daqui a pouco. Tem gente que diz assim, eu só vou ajudar o Jardim das Oliveiras ou uma obra qualquer, quando eu me aposentar eu vou ter tempo e vou dar uma força. Não, eu só vou ajudar, eu até tenho uma boa renda, uma poupança, mas sabe lá Deus, essa pandemia, o que pode vir por aí? Vou esperar passar a pandemia, que aí eu vou ajudar, coisa e tal. São pessoas que se dizem cristãs, são pessoas, por vezes, que se dizem espíritas e não percebem o senso de urgência da caridade. Nunca foi tão importante, o Brasil nunca passou por nada parecido em termos de saúde pública e descaminhos da política que desidratam de recursos quem precisa. A gente está passando por um terremoto na área da saúde, na área da política e na área da economia. Essa é a hora de ajudar. Não espera resolver o andar de cima para fazer a tua parte. Você vai esperar sentado, vai dar cãibra. Depois desencarna e vai dizer o que para o teu anjo da guarda, seu guia ou mentor? Poxa, eu esperava uma coisa melhor para mim do lado de cá. Aí o anjo da guarda vai falar, nossa, mas a gente esperava tanto de você. Você teve acesso ao conhecimento, você teve acesso à espiritualidade, à religião, a leituras edificantes, você teve recursos, não apenas dinheiro, mas você teve a condição de ajudar com uma palavra. Você teve a condição de ajudar doando o que você não usava, que estava no teu closet, na tua casa. Você não prestou atenção no seu próximo. E aí a pessoa vai dizer, mas quem era o meu próximo? Qualquer pessoa no seu perímetro, sensorial ou virtual. Hoje, Laís, você é meu próximo. A gente está aqui, você nesse momento está no meu radar. Qualquer pessoa que lhe alcance virtualmente ou sensorialmente é o seu próximo. O que não falta é próximo para ajudar nesse período de crise. É o meu apelo que eu faço. Não esperem um minuto sequer. O Brasil pede ajuda. Os brasileiros são milhões, dezenas de milhões, estão precisando de ajuda material, emocional, espiritual e psíquica. Será que você pode ajudar? Perfeito, André. E sabe, eu acho que isso é libertador. Sabe, parar de esperar é libertador. Dá uma sensação de empoderamento, sabe? De que eu não vou ficar em casa com enjoo no estômago, com o estômago embrulhado, de ver notícias que todo dia, como você fala, sacodem o nosso país e fazem mal para a gente, infelizmente. Eu sou jornalista também e eu sei como que é tudo isso. Então, quando a gente decide fazer, isso dá sabe, eu acho que é libertador, é uma palavra que para mim traduz bastante, é uma sensação muito boa que eu tenho. André, olha só, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, que a gente já tem quase 1 hora, infelizmente, de papo. Então eu queria aproveitar também a tua audiência aí, muitas pessoas que são seus seguidores estão com a gente, convidar para conhecer o Jardim. Eu estou aqui pelo Instagram do Jardim, então aqui no Instagram do Jardim a gente mostra um monte de coisa que é feito e vai ser um prazer ter vocês por perto, tá? Tem o Instagram, tem o YouTube do Jardim também, tem palestras incríveis do Alberto Almeida no YouTube do Jardim. Alberto tá me devendo um papo, hein? É mesmo, é. Então, como ele está ouvindo a gente, com certeza, ele e a Graça e a Carla e todo o pessoal do Jardim, já coloquem aí na agenda, por favor, esse papo do Trigueiro com o Alberto Almeida. Trigueiro, mais alguma coisinha que a gente tem uns 5 minutinhos aqui, eu acho ainda, que você
queira falar sobre esse tema, ou sobre esse momento que a gente vive. Está com você. Bom, primeiro te agradecer a conversa gostosa, a oportunidade da gente ter aqui, durante 60 minutos, quase isso, que voaram rápido, abordado assuntos importantes, essenciais. Mandar um beijo para o meu amigo Alberto, para a Carla, para os amigos do Jardim. Parabéns pelo belo trabalho de vocês. Vocês fazem a diferença. Gente, vamos lá. Isso vai passar e a gente precisa ter consciência de que não nos interessa retomar a normalidade. A gente precisa, desde já, cultivar a coragem de estabelecer nas nossas vidas um novo normal. Penso que esse novo normal passa por um maior cuidado com a gente, cuidar bem da gente, ser um bom administrador de si mesmo, fazer escolhas que lhe favoreçam, que te engrandeçam, que te deem orgulho de ser uma pessoa melhor. Cuidar melhor das pessoas à sua volta, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que você não conhece, mas sabe que precisam de socorro, precisam de ajuda. E quando a gente tem acesso ao clamor de alguém, Deus nos coloca na direção desse alguém e conta conosco, porque Deus delega, Deus terceiriza. Nós podemos e devemos nos aceitar como instrumentos limitados, imperfeitos, falhos, mas é o que temos para hoje. Se é você que está ali dando sopa, se é você que acordou para a realidade hostil de um semelhante, aceite o convite de fazer algo em favor dessa pessoa. Você não vai se arrepender, vai ser algo gratificante, vai ser algo que vai marcar o seu dia, talvez a sua vida. Com pouco se faz muito. Por último, mas não menos importante, a gente precisa aprender não só a cuidar bem da gente e cuidar bem dos outros, mas cuidar bem do mundo que nos acolhe, do planeta que nos abriga, da nossa casa no universo. A Amazônia Legal, 9 estados, compreende mais da metade do território brasileiro. Eu já venho dizendo há alguns anos que não há solução para o Brasil que não passe pelo Pará. Sério mesmo. O Pará é um país rico e é o retrato do Brasil desigual, que explora os mais pobres, explora de forma devastadora as riquezas naturais, não divide renda, não se apropria inteligentemente e com ética da cultura, dos saberes, do conhecimento dos povos originais, dos indígenas, da população ribeirinha, dos caboclos. E isso é crime de lesa humanidade. Então, que a gente faça essa mudança estrutural, veja, é de dentro para fora, não é dizer, eu mudei depois da quarentena. Ninguém quer saber, isso é assunto teu. Mudança de dentro para fora, estrutural. Eu me tornei uma pessoa melhor depois dessa trégua, dessa pausa, desse descanso, desse recesso, dessa quarentena. Depende de você. A minha torcida é que você se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa mais sensível, se torne uma pessoa mais disponível para ajudar a quem precisa. E nunca no Brasil tantos estiveram na situação de hoje de indigência. População em situação de rua, gente que não tem dinheiro para pagar aluguel e foi para a rua, gente que não tem comida em geladeira nem na despensa, gente que tem Covid e não tem hospital com vaga nem respirador. Depende de nós. Transição planetária depende de nós. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, depende de nós. Tudo isso é conquista, não é decreto sideral que vai acontecer. Depende de cada um de nós. Façamos a nossa parte. É isso mesmo, Trigueiro. Muito obrigada. Adoramos o papo. Obrigada pela sua disponibilidade. Bom domingo para o pessoal que está aqui com a gente todo. Não esqueçam de conhecer mais sobre o trabalho do Jardim. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Trigueiro, tchau, tchau. Obrigada. Com Deus. Tudo de bom. Também, tchau.